Salve, salve galerinha, professor João aqui. E hoje a gente vai falar sobre o módulo 15 da apostila 3 de vocês, começando aí a apostila do terceiro bimestre, que se refere a razões e proporções. Tudo bem, gente? Quando a gente fala de razão, a gente está falando de uma sentença matemática que nada mais é do que o quociente entre dois valores. Toda fração é uma razão. Aliás, razão é um nome dado para uma fração qualquer. Só que no caso da razão, ela também pode ser a razão entre duas grandezas, como a velocidade média, que é a razão entre o deslocamento e o tempo, ou com a escala, né, que em geografia a gente aprende que é a razão entre a distância num desenho ou numa representação cartográfica e o tamanho real daquela representação. Quando a gente fala de uma razão, o termo que fica no numerador é chamado de antecedente e o termo que fica no denominador é chamado de consequente. Ainda sobre a razão, quando a gente faz uma igualdade entre duas razões, a gente tem uma coisa chamada proporção. A proporção é quando você tem a igualdade entre duas razões. No caso, se tiver essa igualdade, se ela for verificada, a gente fala que essas razões são proporcionais. Na proporção, os termos que ficam no numerador da primeira fração e no denominador da segunda fração são chamados de extremos. E os termos que ficam no denominador da primeira fração e no numerador da segunda fração são chamados de meios. No caso, no nosso exemplo, A e D são os extremos, B e C são os meios. Tudo bem? Então, galera, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar agora das propriedades que a proporção traz com si. Bom, como vocês bem sabem, a proporção é uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. E quando elas são iguais, a gente fala que as frações são proporcionais. Na prática, o que isso garante para a gente? A gente pode, a partir de agora, resolver problemas de valor desconhecido envolvendo duas frações ou duas razões, né? O que a gente chama de quarta proporcional ou ainda de resolução da proporção. A gente vai ver algumas propriedades que a gente pode utilizar. A maioria delas é para você substituir ou trocar a posição de valores, mas a principal propriedade é a propriedade da definição, a propriedade fundamental, que nos garante que numa proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, o que isso significa na prática? Na prática significa que quando você multiplica cruzado, os valores dos produtos têm que ser iguais. Tudo bem? Resumindo, é isso que a gente tem que fazer. Exemplo, eu posso garantir que 3 sétimos e 42/98 são proporcionais, né? Formam uma proporção. Porque se eu multiplicar cruzado, 3 vezes 98 é o mesmo resultado que 7 vezes 42. Eu posso garantir também que 5 nonos e 25/36 não são proporcionais. Porque se você multiplicar cruzado, 5 vezes 36 e 9 vezes 25 vão dar valores diferentes. Então, se o produto na multiplicação cruzada der igual, é uma proporção. Se o produto der diferente, não é uma proporção. Belezinha? Ainda podemos falar que numa proporção, né, você pode trocar os meios e os extremos 2 a 2 de posição sem interferir no resultado da proporção, desde que eu continue valendo a propriedade fundamental, ou seja, desde que quando eu multiplique cruzado, a multiplicação não se altere. Então ali, por exemplo, se eu trocar os meios de posição, o B de posição com C, vai continuar sendo a mesma proporção. Se eu trocar os extremos de posição, se eu trocar o A de posição com D, vai continuar sendo a mesma proporção. Se eu inverter a posição dos antecedentes com os consequentes, dos numeradores com os denominadores, continua sendo a proporção, porque em todos os casos, quando você multiplica cruzado, você tem a mesma multiplicação dos dois lados, certo? A vezes D e B vezes C. Vale ainda o seguinte, galera, se você tem uma proporção do tipo A sobre B igual a C sobre D, se você somar os denominadores, ou subtrair os denominadores em cada parte da fração, da proporção, perdão, você vai ter que as frações equivalentes também são proporcionais, ou seja, A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Tá? E aí, obviamente, você volta para cima, você pode trocar a posição dos valores que vai continuar valendo. E a última também que a gente vai usar quando estiver resolvendo problemas de divisão proporcional, garante ainda pra gente que se eu tenho uma proporção entre duas razões, então uma terceira razão, dada pela soma dos antecedentes e pela soma dos consequentes, também vai ser proporcional a esta. Ou seja, se A está para B, assim como C está para D,
Então essas duas estão para A mais C sobre B mais D. Suave, galera? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos ver algumas aplicações nos exercícios mais à frente. Então, amiguinhos, dando continuidade aí ao nosso estudo, a gente ainda vai relembrar um pouquinho o conceito de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu vou fazer só uma leve pincelada, galera, porque o nosso tópico aqui vai entrar na geometria, então a gente precisa só lembrar, ok? Então vamos lá, o que são grandezas diretamente proporcionais? Resumidamente, são aquelas que crescem no mesmo sentido. São aquelas que quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma diminui, a outra também diminui. Por exemplo, num deslocamento, né, pensa assim num carro em movimento, a gente sabe que a distância e o tempo... Foi isso que eu escrevi? Eu esqueci. Por exemplo, a gente sabe que no deslocamento a distância e o tempo são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais tempo você se desloca, maior é a distância que você se deslocou. Quanto menos tempo você se desloca, menor é a distância que você se deslocou. Por outro lado, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que crescem em sentidos opostos. Como assim, professor? São aquelas que quando uma aumenta, a outra diminui. Lembra daquela piada de tiozão, que o seu tiozão provavelmente já te contou? O que é que quanto mais se tira, menos se tem? Acho que eu errei a piada, peraí. Ah, tá. O que é que quanto mais se tira... Eita. Acho que é isso. Lembra daquela piada de tiozão? O que é que quanto mais se tira, maior fica? É o buraco, né? Pegou a referência? Então, galera, a questão das grandezas inversamente proporcionais é bem simples. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Elas trabalham de maneira invertida, né? Nome bem sugestivo. Exemplo, num mesmo deslocamento, se a gente considerar o tempo da viagem e a velocidade média que você faz essa viagem, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Você vai me perguntar e eu vou te responder. Porque quanto maior é a velocidade com que o veículo se desloca, menor é o tempo que ele gasta para fazer o deslocamento. Então, se a velocidade aumenta, o tempo de deslocamento diminui. Por outro lado, se a velocidade de deslocamento diminuir, o tempo da viagem aumenta. Bem simples de lembrar, né? Tem várias aplicações, gente. A gente usa muito isso para resolver problemas de regra de 3, de divisão proporcional, problemas de proporção, como a gente está vendo aqui. E vocês já viram bastante isso no ensino fundamental. Agora vamos ver uma aplicação disso em geometria. Continuando no nosso conteúdo de proporcionalidade, agora a gente vai falar sobre segmentos proporcionais. Bom, galera, basicamente a mesma ideia, só que quando você pega as unidades, ao invés de serem numéricas, pega elas em unidades geométricas. Vamos considerar segmentos de reta. Quando que segmentos de reta são proporcionais? Formam uma proporção. Bom, 4 segmentos de reta são proporcionais se na ordem que eles foram apresentados, as medidas desses segmentos formam uma proporção. Olha só que coisa difícil. Por exemplo, se AB, CD, EF e GH são proporcionais, então a razão nessa ordem entre os seus segmentos, entre essas medidas, vão formar uma proporção. AB está para CD, assim como a F está para GH. É a mesma coisa que os valores de AB e CD, 6 e 8, serem proporcionais aos valores de EF e GH, 9 e 12. E repara que funciona. Nesse caso, a multiplicação cruzada dá o mesmo resultado, já que 6 vezes 12 dá 72 e 9 vezes 8 também dá 72. Se algum desses segmentos tivesse uma medida que não encaixasse na proporção, ou seja, que a multiplicação cruzada desse um valor diferente, então os segmentos não seriam proporcionais. Se eles são proporcionais, a razão numérica entre os valores dá um resultado igual na multiplicação. Se não der um resultado igual na multiplicação, quer dizer que os segmentos não são proporcionais. Tranquilidade? Agora vamos ver um exemplo de aplicação disso um pouco mais elaborado, tudo bem? Bem tranquilo. Vamos pegar um exemplo bananado aqui, para a gente ver como é que o exemplo simples já envolve tanto a geometria quanto os conceitos de álgebra que a gente estudou. Aqui ele está falando que João, Kleber e Lucas compraram juntos uma barra de chocolate e essa barra tem 300 centímetros de comprimento. Não me perguntam onde eles compraram uma barra de 3 metros, mas eles compraram. Eles vão dividir essa barra de chocolate em partes que são proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Ou seja, o João vai ficar com uma parte que é proporcional a 2, o Kleber com a parte que é proporcional a 3
e o Lucas com uma parte que é proporcional a 5. Dessa forma, com quantos centímetros cada um dos amigos vai ficar. Bom, então imagina, galera, que a barra de chocolate é uma coisa linear, comprida, de 300 centímetros de comprimento, e você tem que fatiá-la de modo que o primeiro pedacinho seja um segmento proporcional a 2, na mesma razão que o segundo segmento seja proporcional a 3, na mesma razão que o terceiro seja proporcional a 5. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, imagina que a barra está sendo dividida então em 3 pedaços. O primeiro pedaço vai ser o do João, que eu vou chamar de J. O segundo vai ser do Kleber, que eu vou chamar de K. E o terceiro vai ser do Lucas, que eu vou chamar de L. Bem criativo, né? Além disso, galera, a gente sabe que esses valores, se satisfizerem a questão da proporcionalidade, então eles também vão garantir para a gente uma proporção numérica. O que isso quer dizer? Que o valor que o João recebe está para 2, assim como o que o Kleber recebe está para 3, assim como o que o Lucas recebe está para 5. Isso é uma proporção. No caso aqui, ao invés de ter duas igualdades, eu tenho 3. E tudo bem, porque se duas razões são iguais, então elas vão ser iguais 2 a 2, certo? Bom, agora, galera, vem o The Jump of the Cat que eu falei com vocês, aplicação de propriedade. Eu tenho aqui que 3 razões são iguais, então eu tenho uma proporção tripla. Mas se elas são proporcionais, então a soma de quem está em cima é proporcional à soma de quem está embaixo. Propriedadezinha que a gente já viu, né? J mais K mais L é proporcional a 2 mais 3 mais 5. Porém, olha só, J mais K mais L é a soma de todos os pedaços, então tem que dar o total da barra. O total da barra é 300, então tem que ter 300 centímetros na parte de cima. E se você somar 2 mais 3 mais 5 dá 10, 300 dividido por 10 dá 30. Esse carinha aqui, esse 30, é a razão da proporção. É o x que eu chamei aqui. Eu não preciso chamar de x, eu só botei para ter, né, vamos botar assim, para a teoria ser aplicada, mas é a razão da proporção. Lembrando, uma proporção é uma sequência de igualdades. Quer dizer que todas essas coisas são iguais entre si. Ou seja, o j sobre 2 também é igual a 30. Ora, pois, se j sobre 2 é igual a 30, o 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 30 dá 60. Então o João vai receber 60 centímetros dessa barra. Ora, pois, se k sobre 3 é igual a 30, então posso escrever que k é igual a 3 vezes 30, k é igual a 90. E de modo análogo, se L sobre 5 é igual a 30, então L vai ser igual a 30 vezes 5, que é igual a 150. Dessa maneira eu usei a propriedade da proporção para resolver um problema geométrico, né? Um problema de um segmento de reta. O que a gente quer dizer com isso? Que a questão da teoria algébrica da proporção se adequa também à teoria geométrica da proporção. E um cara que falou bastante sobre isso, a gente vai falar sobre ele agora. Então, galera, continuando nossa aula, agora a gente vai falar sobre o nosso querido amigo Teorema de Tales. A gente acabou de ver que segmentos podem formar uma proporção assim como números, né? E o nosso querido amigo geômetra Tales, de Mileto, ele percebeu que quando você pega um feixe de retas paralelas e por esse feixe de retas paralelas você corta com duas retas transversais, quaisquer, essas retas transversais vão determinar entre essas paralelas segmentos, tipo AB, BC, CD, a linha B', B', C', C', D'. E esses segmentos, quando você olha entre as paralelas, eles vão ser proporcionais a uma mesma razão. Ou seja, vale que o AB está para a linha B', assim como o BC está para o B', C', assim como o CD está para o C', D' e assim por diante. Segmentos que estão entre as mesmas paralelas vão ser proporcionais. Isso vale tanto para segmentos entre duas consecutivas quanto entre paralelas separadas também. A gente tem aqui uma gama de possibilidades. Mais importante isso, como é que eu aplico o professor Teorema de Tales? Ele vai te dar um desenho parecido com esse ou com aqueles e vai pedir para você determinar o valor desse conhecido. Olha só que bonitinho. Aqui no exemplo 1, ele fala que RS e T são retas paralelas. Está te dando duas transversais e quer que você descubra o valor de x. Ora pois, aplicando o Teorema de Tales, 4 e 10 estão entre essas duas paralelas, então eles formam uma razão, que é proporcional a 6 e x, que estão entre as duas paralelas. Note o seguinte, galera. Os valores que estão sobre a reta M, eu coloquei no numerador. E os valores que estão sobre a reta N, eu coloquei no denominador, tudo bem? Então 4 está para 10, assim como 6 está para x. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. É bom você sempre manter a mesma ordem para não se confundir. Porém, como isso daqui é uma proporção, se eu fizesse 4 para 6 e 10 para x,
também daria o mesmo resultado, tudo bem? Mas toma cuidado. Tomando cuidado aí com a resolução, você não vai ter problema. Multiplicando cruzado, 4x é igual a 60, x é igual a 15, é a nossa resposta. Aqui no exemplo 2, ele fala que R, S, T e U são retas paralelas. E com isso ele pede para você determinar o valor do x e do y. Ué, professor, vale com 3? Vale com 3. Vale com 4, com 5, com 10, com retas transversais diferentes. Enfim, dá para você ter um monte de exercício aí para fazer e a gente vai ter bastante coisa para ser cobrado. De toda forma, ainda assim as retas vão ser proporcionais. Por exemplo, os segmentos que estão na reta M vão ser proporcionais aos segmentos que estão na reta N entre as mesmas paralelas. Ou seja, o 2 está para o 5, o 6 está para o Y e o X está para o 20. 2 para 5, 6 para Y, X para 20. Bom, pegando aqui a canetinha agora para ajudar, ó. Para resolver quando tem 3 ou mais, você basta pegar de 2 em 2. Por exemplo, eu selecionei essas duas frações aqui para resolver. Multiplicando cruzado, 2 vezes y é igual a 5 vezes 6, que é 30. E aí o 2 passa dividindo, 30 por 2 dá 15. Se eu pegar essas duas aqui, ó, eu vou ter x vezes y, mas eu acabei de descobrir que o y é 15. Então x vezes y dá 15x. É igual a 6 vezes 20, que dá 120. O 15 está multiplicando, passa dividindo, 120 dividido por 15 dá 8. Belezinha? Ah, professor, mas esse exemplo aqui, ó, você fez de um jeito que eu não entendi. Porque aqui só tem 3 retas. Mas você botou 3 razões também, não deveria ter 4 igual no de cima? Sim, galera, o problema é o seguinte, quando você tem essas transversais se cruzando, nesse ponto onde elas se cruzam, você pode imaginar que existe uma transversal invisível. Aliás, uma paralela invisível. Certo? E aí, traçando essa paralela invisível, eu consigo aqui aplicar o teorema de Tales. Eu tenho a reta M e eu tenho a reta N. Na reta M estão o 3, o 6 e o Y. Na reta N estão o X, o 2 e o 4. Vamos montar a proporção? Como é que vai ficar? Ó, da M para N. X está para 3, assim como 2 está para 6, assim como 4 está para Y. Aí tu vai falar assim, mas professor, o senhor não falou que tem que manter a ordem? Se é da esquerda para a direita, tem que manter da esquerda para a direita? Tem que manter de uma reta para outra, na mesma ordem. Se o valor que está em cima é da reta M de Maria, então em cima tem que ter o X, o 2 e o 4. Se o valor que está embaixo é da reta N de navio, então tem que estar embaixo o 3, o 6 e o Y. Beleza? Mantendo a proporção, ó. X para 3, M para N. 2 para 6, M para N. 4 para Y, M para N. Quase que eu troquei, eu botei na ordem contrária, de N para M, mas vocês entenderam. Tem que manter de uma reta para outra. O X, o 2 e o 4 estão na reta N, de navio. O 3, o 6 e o Y estão na reta M, de Maria. Aí você faz a mesma coisa de cima, escolhe de 2 em 2 para resolver. 6x igual a 6, x igual a 1. E depois 2y igual a 24, y igual a 12. Tá certinho. E é assim que a gente resolve o teorema de Tales. Tranquilo? E é isso aí, galerinha. Para encerrar o nosso módulo, a gente vai falar sobre a aplicação do teorema de Tales no triângulo. Ah, professor, como é que é isso? A gente sabe que o triângulo não necessariamente são 2 paralelas ou 3 paralelas cortadas por uma transversal. Mas ainda assim, no triângulo retângulo tem uma propriedade muito interessante sobre a proporcionalidade entre os lados e o teorema de Tales. A propriedade diz o seguinte. Que se você pegar um lado qualquer do triângulo, traçar uma reta paralela a esse lado, e essa reta paralela que você traçou cortar os outros dois lados do triângulo, então essa reta paralela vai determinar segmentos, e esses segmentos vão ser proporcionais, baseado no teorema de Tales. É mais ou menos isso daqui, ó. A reta paralela ao lado BC, traçou a reta paralela ao lado BC, corta o triângulo nesses dois pontos P e Q. P pertencente ao lado AB, Q pertencente ao lado AC. E ela dividiu esses segmentos AB e AC em dois pedaços, AP e PB e AQ e QC. Esses segmentos novos, eles vão ser proporcionais baseado no teorema de Tales, ou seja, o segmento AP está para o segmento AQ, assim como o segmento PB está para o segmento QC. Certo? Essa reta vai cortar e esses lados, esses segmentos vão ser proporcionais a uma mesma razão.
E aí eu consigo aplicar isso para resolver o valor desconhecido em triângulo. Ó. Abre aí seu livro no Praticando Aprendizado, número 8, que a gente vai resolver os itens A e B. Bem simplesinho, tá? Ele pede para você observar o triângulo e determinar o valor de A e de B. No item A, ele dá essa figura aqui pra gente, é um triângulo. Essa reta é paralela a esse lado. Como é que eu sei disso? Essa linha interna é paralela a esse lado maior. E eu sei disso porque esses ângulos são iguais, ele dá isso na figura. Ângulos iguais quer dizer que as retas são paralelas. E se as retas são paralelas, então essa paralela divide os lados em segmentos proporcionais. Então aqui vai valer que o A está para o 8, assim como o 10 está para o 12. E aí eu vou resolver. Muito simples. Você já sabe fazer isso. O 10 está para 12, assim como o A está para 8. Multiplica cruzado. Aí você vai achar que 12A é igual a 80. E aí você passa o 12 dividindo. E agora simplifica a fração. No caso a gente vai simplificar por 4. E aí 20 sobre 3 é o nosso gabarito. Ah, professor, pode ser 20 sobre 3? Pode, galera. Aqui pode dar qualquer número inteiro. Não faz diferença, tá? Se achou uma fração, simplifica. Se der um número inteiro, bom. Se não der um número inteiro, tá certo também. Tá? Confere o resultado depois, se você quiser. Vamos fazer o item B aqui agora. Mesmo esquema. Essa reta é paralela a esse lado. Então ela dividiu esses dois lados em dois segmentos. E esses segmentos são proporcionais pelo teorema de Tales. Então vale que 2b mais 12 está para 12, assim como 10 está para 16. Beleza? Então vai ficar assim a nossa primeira fração. 2b mais 12 está para 12, assim como 10 está para 16. Não me vai cortar o 12 com 12, cidadão. Segura essa mão aí, segura esse ímpeto, que eu sei que você tem. Como ali tem uma soma, você não pode cortar, você tem que multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado eu vou ter 32b mais 192 igual a 120. Então 32b mais 192 é igual a 120. Certinho? Letra de um lado, número do outro. E aí, galera, acabando de resolver, a gente vai ter que 32b é igual a menos 72. B é menos 72 por 32, simplificando por 8 em cima e embaixo. B é igual a menos 9 sobre 8. Professor, mas o senhor falou que podia dar fração? Tudo bem, mas negativo? Gente, olha só, vê se não faz sentido para você. Esse lado não é 2b mais 12? Aqui, ó, o 12 é menor que o 16. Então esse lado de cima tem que ser menor que 10, concorda? Se aqui o b fosse positivo, o número positivo mais 12 já ia ser maior que 10. Então, para esse cara ficar menor que 10, a gente tem que achar um b negativo. E aí faz todo sentido matemático. Menos 9 sobre 8. Suave na neve? Bom, galera, a gente fica por aqui na explicação. Anotem os exercícios aí e até a próxima.